Hoje, 19 de junho de 2025, vamos gravar o resumo da Bíblia. Nessa correria, essa vida muito agitada de hoje, as pessoas têm pouco tempo para entender o mistério de Cristo, o mistério do Messias de Israel. Temos essas guerras no Oriente e nós precisamos de um resumo, de algo sintético que nos faça entender o mistério de Cristo, a paixão, a sua ressurreição, a ascensão e o seu advento. Como juiz de nossas almas, de todas as almas pertencem a Cristo, e Ele é o juiz de todas as almas. Pelo Pai, pela palavra inerrante, preservada, que temos a palavra bíblica da sua escritura. Essa aqui, King James, melhores manuscritos do rei James, Tiago, na Inglaterra, trouxe os melhores manuscritos gregos, e é através do grego, da linguagem grega, dos manuscritos gregos, que Jesus Cristo deixou registrada a sua revelação, e também o aramaico e o hebraico. No hebraico do Antigo Testamento, os judeus, nossos irmãos aí em Cristo, messiânicos, estudam muito a linguagem da revelação da palavra de Deus, a palavra do verbo, a palavra eterna, a palavra da verdade, a palavra da salvação, que foi trazida e foi escrita nos hieróglifos hebraicos. Não são hieróglifos, são letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Yod, etc. 23 letras. Eles escreveram o Antigo Testamento, a revelação da antiga aliança que Deus fez com Moisés, Abraão, o povo judeu, que hoje está em guerra. Yamim, Noraim, dias terríveis. Nós estamos vivendo tempos de guerra, como diz Eclesiástico, não de paz. E são dias terríveis, muitos choram, os seus mortos, suas feridas, suas perdas e a destruição dos seus sonhos de vida. É triste, Yamim, Noraim, eu acho que é essa expressão em hebraico que diz dias terríveis, dias de guerra entre as nações, só acabarão com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, seu advento, ressurreição da igreja, arrebatamento, conversão dos judeus nessa angústia de Jacó, como o profeta Jeremias profetizou, previu. Então nós vamos iniciar aqui com uma oração, estudo de Efésios, que é a epístola resumo da Bíblia. Paulo nos deixou essa bênção, que é a epístola de Efésios como resumo da Bíblia, para nós termos mais entendimento sobre a nossa salvação e sobre o mistério de Cristo, o mistério do Messias, judeu, nazareno. Vamos orar, Senhor Deus, abençoa esta breve homilia que nós vamos fazer nesse dia de Corpus Christi, um dia muito importante, em que Tu abençoaste aquele pão, aquele vinho, na última ceia, chamando de Tua carne e Teu sangue, esse mistério que envolve todos os mistérios, a Eucaristia em que Tu se faz corpo, sangue, carne, e Tu atualiza o Teu sacrifício pascal, para nós nos aproximarmos de Ti como pão e vinho, elementos frágeis que se dissolvem no nosso gastrointestinal em 15 minutos. Tu ali nós recebemos com humildade a Cristo que nos dá esta vida e nos alimenta. Abençoa esse teu dia em festas pelo mundo inteiro, no dia de Corpus Christi, que homenageia o teu corpo, teu sangue e a Eucaristia, dos 5.000 pães vivos e peixes que tu desenvolvestes ali com os discípulos, lá na Galileia, mostrando hoje o que a igreja, o que os sacerdotes, pastores e padres distribuem para o povo, como teu corpo, teu sangue. Amém. Graças a Deus. Então vamos ler o Efésios capítulo 1. Vamos meditar um pouco sobre essa passagem de Efésios capítulo 1. Epístola de Efésios é epístola, o resumo da Bíblia. A gente não tem tempo, é uma correria, é estudo, é transporte escolar, trabalho, é carreira, é banco, é mercado, é empresa, é prefeitura, é instituição pública, etc. Trabalho, ligação, plataformas, vida sobre as plataformas, sobre os motores, uma correria. E ontem na cidade, com a chuva, muito acidente, muita sirene, e aí a vida corrida, tribulada, na química, na mecânica, nas plataformas digitais de comunicação, mundo globalizado em que o mal não tem mais soberania.
Acabou-se aquela história. Eu sou um ditador do meu país, eu faço o mal que eu quiser e ninguém pode tocar em mim porque sou soberano. Não existe mais. O mal hoje vem e cai na cabeça de qualquer um que está fazendo maldade contra o ser humano em qualquer país, soberano ou não, não interessa. O juízo de Deus joga uma bomba na cabeça dele, como Jesus disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então assim, ninguém vai ao Pai e o Pai olha a terra que criou e faz a sua justiça no seu tempo certo, com os seus meios que ele determina por sua soberana vontade e decreto. A obra de Jesus, Efésios 1, nós vamos procurar meditar sobre a obra de Jesus que nos revelou o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, versos 2. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Primeiro ponto da nossa salvação, do mistério de Cristo. Esse é um mistério que envolve todas as bênçãos das regiões celestiais, portanto os anjos que sobem e descem, que nós vimos na escada de Jacó, nessa luz que vem da mão de Cristo, do rosto de Cristo, que adentra a Jerusalém celeste, no terceiro céu em que Paulo esteve, ela está abençoada com todas as bênçãos das regiões celestes em Cristo. Então, toda a riqueza, todo o poder do céu, do terceiro céu, onde foi Paulo, e ouviu palavras inefáveis, está para os cristãos, aqueles fiéis em Cristo. Esta salvação nossa tem um poder muito forte. Isso aqui não é uma simples bênçãozinha de uma rezadeira, de uma coisinha, não. Nossa salvação vem todas as bênçãos das regiões celestes do terceiro céu. É algo tremendo que vem para nós quando você aceita Jesus. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então aqui envolve muitas obras de Deus para a nossa salvação, de todo aquele que crê em Jesus Cristo como mistério, a salvação pascal da nossa ressurreição e vida eterna. Envolve, como nós vimos nesse versículo, a predestinação. Antes da criação do mundo, Deus nos predestinou e predestinou esta força e esse poder em Cristo dessa salvação para os homens, que ele já na sua onisciência e presciência sabia que cairia na tentação do anjo caído, que está reservado às trevas e à escuridão do tormento do inferno. E eu já falei, expliquei novamente, o inferno, na tradição, se considera assim como se fosse uma forquilha, que embaixo é o lago de fogo, onde a besta, o falso profeta, o anticristo com essas guerras, que vai propor paz no mundo com violência, com o poder das armas e das plataformas digitais e do comércio. Esse anticristo vai ser jogado com esse falso profeta dessas falsas religiões de magias, que tem magia aí, tem religião aí cortando com maquita a cabeça, fazendo a operação, com furadeira na mão, etc., fazendo essas magias, e as pessoas vão procurar cura em vez de salvação. E aí os espíritos caídos fazem essas magias e as pessoas se afastam da palavra da Bíblia, da palavra da salvação em Cristo, do mistério de Cristo, do mistério pascal e da Eucaristia que nos dá vida. E esta obra de salvação de Jesus foi predestinada com todo esse poder celeste antes da fundação do mundo. Pela palavra de Deus, criou a palavra, criou os vocabulários, o alfabeto, para comunicarmos essa salvação em Cristo da Páscoa. Então é algo tremendo, é algo grandioso, não é algo uma coisa acidental, não é uma coisa singular de um ponto ou de outro. É algo grandioso, envolve todas as nações, todas as eras, todos os séculos. E breve o Senhor voltará para dar paz a que as nações estão procurando. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Então o Pai, a vontade do Pai poderosa, soberano, o decreto do Pai, veio para nos salvar, veio para arrancar o pecado, a nossa culpa. Então a nossa culpa, o nosso pecado é perdoado pela palavra de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela propriedade que ele nos chama propriedade dele, pela autoridade que ele tem de nos nomear, propriedade exclusiva da fé em Cristo, pela vontade do Pai também soberano, todo-poderoso, onipotente, onipresente, não gerado. Jesus foi gerado na eternidade, inspirou com o Pai o Espírito Santo, mas o Pai jamais foi gerado por ninguém, por que quer que seja, ele é eterno.
e com todo o seu poder e autoridade nos trouxe essa salvação na cruz em Cristo, a predestinação criacional da sua criação com o seu poder. Ele criou todas as coisas, das coisas que nós não vimos e que não existiam. Pela filiação também nos fez filhos adotivos, como diz Paulo aqui em Efésios, Romano da Bíblia, o resumo da Bíblia. Ele nos fez filhos dele, adotivos em Cristo Jesus, o primogênito, o primeiro filho de Deus, não gerado, não criado, mas gerado na eternidade, pelo Espírito Santo do Pai. Nós somos salvos e somos a habitação do Espírito. Não faça tatuagem, não faça furo na sua pele, nariz, orelha, nada disso. Você é perfeito, você é completo, você é o templo que Deus criou para mandar, inspirar o seu Espírito do Filho Jesus Cristo e do Pai dentro de nós. Então nós temos esse selo do Espírito Santo que nos diz Paulo, para a garantia da nossa filiação e a nossa salvação pela benevolência da sua vontade. Tudo veio da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, de tolerar esse nosso coração rebelde, esse nosso coração de servo infiel, imprudente. Ele mantém-se fiel, ele mantém-se santo e perfeito diante de nós e insiste na nossa salvação, da nossa alma e na promessa da nossa ressurreição e no galardoar da nossa coroa de ouro no céu, quando chegarmos à nossa Páscoa do juízo particular, de subirmos para as mansões celestes, a casa do Pai. João capítulo 1, capítulo 14, do 1 a 3, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado, e nós vamos louvar essa graça e agradecer. O padre falou muita coisa importante. Nós temos que ser educados para agradecer a nossos pais, que nos deu toda a nossa criação e educação, e agradecer a Deus que nos deu nosso Pai e tudo que nossos pais nos transmitiu e que nós conquistamos e alcançamos por educação, por trabalho. Devemos ser sempre gratos, aprender e a nos educar nossa alma à gratidão. Por quê? Porque a gratidão gera salvação e a ingratidão gera perdição para os vultos pretos, para baixo do inferno. Tem um vídeo, Flairto, no meu canal antigo, que eu perdi a senha. Flairto tem um vídeo com mais de 300 mil visualizações dos vultos pretos que eu falo correndo lá na rua de Piripiri, também lá na rua do Codó, no Maranhão, onde tem muito centro esotérico de quimbanda, umbanda, candomblé, macumba, etc., que separa os casais, que ganha, faz dinheiro com maldade, etc., e outras coisas do mal, das trevas. Tem aquele vídeo, tem mais de 300 mil visualizações, aparece o vulto preto correndo na rua. Existe, é real. Cuidado com a sua alma, cuidado com a maldade, com o mal, com o pecado, que Jesus teve que morrer para nos arrancar desse poder das trevas e nos colocar no seu reino, nos filiar como filhos adotivos em Cristo, pela benevolência do amado Deus e Pai, que não foi gerado eterno, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente. Deus nos deu tudo de graça, Ele não cobra nada para nós. Ele venha como está, diz o profeta Isaías, coma, senta no meu banquete que eu preparei para vós, que comunicou a você pelos meus pastores, pelos meus padres. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e o sangue de Cristo, que nos lavou na cruz dos nossos pecados, nos purifica com todo esse arsenal de poder e de riqueza do céu, das regiões celestes. A nossa salvação é algo muito sólido, muito forte, muito garantido, mas sejamos santos, porque Deus é santo. Não vamos colocar coisas, palavras imundas, pecaminosas na nossa boca, nem maldades, nem falsos testemunhos. Tem um juiz aí que andou fazendo muita maldade aí, e hoje está chegando o juízo dele. Ele tem 3 semanas, agora já passou uma, tem 2 semanas para se defender lá nos Estados Unidos. E é contra um processo da empresa do presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump. E esse juiz aí, que é poderoso aqui no Brasil, lá ele é pessoa física. Ele tem que se virar com a carteira dele. Como é que ele vai pagar em milhões de dólares as indenizações que estão cobrando dele lá? A justiça de Deus vem uma hora para a maldade. Amém? E aquele que fez derramar sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, todas essas bênçãos de sabedoria e entendimento, vem para nós, nos ilumina de graça. Deus não cobra nada por essa ciência. Você pode fazer um curso de medicina, você paga 100 mil reais hoje para fazer um curso de medicina particular. Deus te dá ciência, te dá o conhecimento, o entendimento da tua salvação, que é mais precioso do que a vida do corpo.
de graça, ele te dá de graça a comunicação, te explica, te ensina os detalhes, para que você entenda a sabedoria. O Espírito Santo está lá ajudando você a entender o que eu estou falando, o que os padres falam, o que os pastores falam, e você às vezes não olha, não dá bola, mas quando chega o juízo particular, como leia lá o testemunho da irmã Hilda, que não dava bola para a fé, porque para o evangelho, não dava bola para nada. E um dia, quando teve o bebê de eclâmpsia, ela morreu, e a alma dela teve aonde? Nas mãos de Jesus. E Jesus ainda teve misericórdia, mandou ela voltar para o cadáver. Veja aí no canal, TV Notícias Cristo Rei, seja bem-vindo ao nosso canal. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora eu vou falar mais baixo, que a voz já está agravando. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito de sua própria vontade. Deus cria tudo, tudo. Deus é poderosíssimo em Cristo Jesus para nos salvar, mesmo no meio dessas guerras. Aí tem o pastor David Diamond, que ele já tinha falado há 10 anos, vai haver guerra de Israel com o Irã. Ele dizia, está lá gravado, ele dizia, vai ter guerra, porque está profetizado na palavra. A palavra não falha. Está aí a guerra que ele falava há 10 anos, mas infelizmente ele está lá em Jerusalém, nos bancos, correndo dos foguetes, se escondendo, chorando às vezes. Mas é a palavra que se cumpre o mistério de Cristo, que volta em Jerusalém para reinar sobre as nações e destruir os seus inimigos agora com um cavalo branco. Então aceite Jesus na Eucaristia, fraquinho, a carne e o sangue dele para lhe curar, para lhe salvar na Eucaristia. Você despreza a Eucaristia, você não se ajoelha, Jesus está ali fraquinho. E quando ele vier forte, grande poder para julgar, combater e vingar dos seus inimigos. Se você não aceitou fraquinho, como é que você vai aceitar ele todo-poderoso, juiz das nações? Se você não aceitou fraquinho na Eucaristia, na carne, no sangue, do sacrifício da Páscoa, do Corpus Christi, os tapetes bonitos que as crianças, os jovens preparam para a gente. Não sei se vai ter, porque está muito chovendo, né, hoje, mas eu vou ver lá na igreja se vai ter. Ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, o mistério da vontade de Deus é o mistério de Cristo, para nos salvar com toda essa plenitude de força. Não podemos desprezar isso. Não seremos inocentados. A nossa alma, fora do nosso corpo, que alguns querem tirar a alma do corpo, não faça isso, não procure fazer isso, não. Deixa a sua alma aqui, porque o Espírito Santo está aqui no seu corpo. Não vá por aí pelo ar com a sua alma, não. Fica aqui, que o Espírito Santo, você tem Cristo, o Espírito Santo está aqui pertinho de você, no seu coração. Mas é um mistério de Deus. Respeite os mistérios, não queira ser entendido de tudo. Você não sabe nem limpar uma motosserra, você não sabe nem desmontar uma motosserra. Como é que você vai entender a morada do Espírito no teu coração, na tua mente? A gente não tem esse entendimento, essa sabedoria toda. Devemos ter fé, humildade, diante da palavra inerrante de Deus que nos fala a verdade, de Cristo, o mistério da vontade do Pai, e o mistério de Cristo que nós estamos vendo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tudo vai ser feito em Cristo, com a noiva arrebatada, ressurreta dos cemitérios cristãos. Não ficará mais nenhum cristão de fé fiel no cemitério. Terá um corpo sem doença, sem envelhecimento, sem ruga, perfeito para adorar e louvar a graça e a bondade de Deus em nos salvar. Amém? Enquanto que os anjos que caíram, ele não salvou. Por que o outro mistério? A gente não sabe, mas esses anjos estão aí, rebeldes contra Deus, vão ser jogados no fundo do inferno, no lago de fogo, por enquanto eles estão no inferno. E o limbo está vazio, nós estamos aqui sobre a terra. E o terceiro céu está acima de nós, com o trono de Deus. Mas um dia tudo se juntará na terra com o reino de Cristo, o trono em Jerusalém. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria tudo, absolutamente tudo de acordo com o propósito de sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, querido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Quão felizes quando nós recebemos essa herança da glória do reino de Deus, com toda a riqueza, todo o poder, todo o corpo celeste, sem rugas, sem envelhecimento, sem doença, sem dor. A gente acorda depois de uma certa idade, está doendo o quadril, está doendo o joelho, a gente tem que fazer um aquecimento para poder levantar da cama, não é, para poder fazer algum trabalho, não trabalha mais como trabalhava quando era jovem, mas nós vamos ter
físico vigoroso como o de Jesus ressuscitado, que passava pela matéria desse mundo. Estava acima, o corpo celeste está acima da matéria desse mundo, mas ainda é material, mas é uma matéria superior. Deus vai glorificar a matéria do corpo. É outro mistério, é um Deus de mistério. Mistério da vontade do Pai, mistério de Cristo, mistério do corpo celeste, da ressurreição. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus é o Pai desta glória, é o Pai de todas essas plataformas, esse conhecimento tão fantástico que o homem criou essa ferramenta de comunicação, que são as plataformas, que a gente vive em cima dessas plataformas hoje, o banco, o comércio, a loja, o governo, todos estão vivendo em cima dessas plataformas. Elas existem, são computadores, máquinas que consomem muita energia. Se forem bombardeadas numa guerra aí, vai acabar tudo, de um dia para o outro. Escurece tudo, mas Deus jamais vai ser destruído. Deus, o Espírito de Deus, que sela a nossa alma, a nossa salvação. Jamais bomba alguma pode destruir. Estamos seguros no selo do Espírito Santo, mais do que das plataformas. Amém? E nós devemos orar por esse espírito de sabedoria e de revelação, em pleno conhecimento, todas as respostas, todas as lutas. Tranque-se no seu quarto, espere nascer do sol da manhã, na noite, na madrugada, e esse sol da manhã que é Cristo, o Espírito de Cristo vai te responder todas as tuas dúvidas, tirar todas as tuas angústias, vai tirar toda a tua doença. Amém? Falar em doença. Onde está o nosso óleozinho da unção aqui? Ixi, o gato acho que derrubou, hein? Não está mais aqui. Sumiu. Mas nós devemos ter sempre um óleozinho orando a Deus, né? E um sininho da consagração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ora ainda para que os vossos olhos sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua potentosa força. Então a força de Deus é potentosa. Todas as bênçãos celestiais lá no altíssimo céu, no espaço. Eu vi agora uma cena triste lá na Ucrânia, os soldados lutando com os russos, e os russos mandaram um drone, e eu assisti aquele vídeo. Eu nunca tinha visto aquilo, e os soldados ucranianos num jipe, correndo, numa caminhonete, gritando, drone, 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 e aquele drone vem voando de longe, e eles com um fuzil tentando derrubar o drone, e o drone vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, e eu não sei o que é que tinha naquele drone. Aí o vídeo mostra, ele tem um mísselzinho assim, ó, uns 30 centímetros, 40 explosivos, que quando ele detecta ali aquele caminhão, detecta aquele soldado, ele dispara. E os soldados desesperados, atirando com fuzil para derrubar o drone. E o drone chega assim a dos 500 metros, 200 metros, e eles atirando. Aí quando consegue, assim, já está quase disparando em cima deles. Aí eles começam a gritar de alegria. E o drone vai para um lado e explode longe deles. Olha só como é que é triste a guerra, né? Mas é assim. Mas nós estamos seguros com Cristo, com a glória do Pai. Porque Ele é o Pai da glória. Ilumina o nosso coração. E Ele tem a potentosa força para conosco os que creem. E grandeza incomparável. Então veja, grandeza incomparável, potentosa força, benevolência, misericórdia, amor. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é luz. Esse Deus é nosso Senhor. Com nosso Senhor Jesus Cristo nos dá tudo que nós precisamos. Para que ser filho do diabo se você é filho de Deus em Cristo? Para que viver no pecado, ser filho do pecado, do mal, da paixão carnal pecaminosa? Se você pode ser santo com Deus, fiel. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Esse poder vai nos entronizar com Cristo, que já está lá nas regiões celestiais. Longe de todo bombardeio, de drone, de míssil, de quem quer que seja, de poder que quem quer que seja. Leia Romanos 8, também é um resumo das bênçãos de Deus. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo. Nada. Míssil, bomba, guerra, inflação, desemprego, fome, doença, peste, morte, nada. Anjo, vulto preto, nada nos separa do amor de Deus, o Pai não gerado, potentosa força, grandeza incomparável,
de amor, de bondade, de misericórdia em Cristo, na cruz, no sangue, na redenção, e temos mais força, nossa salvação tem dons, 7 dons do Espírito, sabedoria, entendimento, inteligência, conselho, temor de Deus, caridade, amor, fortaleza, pela riqueza da glória, e essa glória de Deus ela é rica, é rica. Quando você vê uma motosserra, eu estou fazendo um curso de motosserra, qual é o complexo? Motor, carburador, conjunto de corte, pecinha, chaveta, prisioneiro, parafuso prisioneiro, e são centenas de peças de engenhosidades. Quanta riqueza tem a glória de Deus, muito mais, sabedoria, e temos o direito de herança em Cristo, é um direito garantido pela incomparável força dos poderes de Deus, Pai não gerado. É uma força tremenda que nos garante essa herança da vida eterna em Cristo. Então, para que ser filho das trevas, do pecado, das paixões pecaminosas, dos vícios, dos conflitos, das iras, das brigas, da solidão, da depressão, não é? Dos vícios? Para que, se Deus pode nos dar tudo em sua glória com o Pai, pela fé em Cristo, a sua palavra inerrante, o seu bom conselho, os seus 7 dons do seu Espírito que habita em nós, esse direito de herança, e pela altura desse poder. Disse um presidente aí dos Estados Unidos que quem dominar o espaço, as alturas do espaço, domina tudo. E Deus já dominou, já botou Jesus, já acendeu Jesus no mais alto céu, terceiro céu, como expliquei, acima do espaço, primeiro céu das estrelas, segundo céu, o trono de Deus, terceiro céu. Já sentou Jesus lá e nós estamos sentados com ele lá. Então nós já dominamos tudo, todo mundo agora é herança dos cristãos, embora os cristãos ainda não vejam isso, ainda não estejam no corpo celeste, ainda estão sujeitos à morte, a sofrimento, a todos os males desta vida adâmica, que ainda temos o corpo de Adão, do pecado original. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando ao seu direito nas regiões celestiais. Ressuscitar um corpo é uma energia imensa de várias cidades, porque cada célula, átomo, tem que ser reconstituído com uma energia, com uma luz. Do chip do seu celular que funciona nas plataformas, o seu chip tem trilhões de transistores que são feitos com UV, com raio ultravioleta, luz ultravioleta, num microscópio assim, eletrônico de luz, umas pastilhas chamadas chips, né, que são montadas pela Intel, por outras empresas de chip colocados no seu celular, e por isso que nós vemos tanta coisa no celular, tem tanto espaço nesses chips, elétrons ali dentro, guardado, organizado, de acordo com a tecnologia. Então está acima de todo poder e potestade de tecnologia que há nas regiões celestes. Não somente, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. E aqueles homens que se acham poderosos, aquelas religiões que se acham poderosas, como vemos agora no Irã, né? A guarda do Irã fugindo, correndo, né? Os militares de medo das bombas, dos mísseis, dos aviões, dos porta-aviões que estão indo contra eles, né? Mas contra o poder de Deus não há poder. Ele está acima de todo o domínio. Jesus Cristo está sentado acima das mais altas alturas tecnológicas, de conhecimento, de sabedoria, de domínio, de força, de luz. Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés, o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda qualquer circunstância. Está vendo? Aqui o resumo da Bíblia. Deus pode satisfazer as suas necessidades em toda e qualquer circunstância, objeto ou motivo. Pode perdoar os teus pecados, te recolocar no trilho. Então, se você não aceitou Jesus, aceite-o agora, com todo esse poder, com todo esse patrimônio de herança e bênção na sua vida, no seu familiar. Esse é o meu desejo, com uma oração. Faça sua confissão a Jesus, esse Salvador. Se você está afastada, venha, peça perdão nesse dia de Corpus Christi, sangue eucarístico de Cristo, da sua paz, da sua beleza, da sua bondade, da sua justiça. E concebeu tudo isso a esse corpo de Cristo chamado igreja. Somos nós que cremos pela fé e somos fiéis, servos obedientes, não como aqueles que estão lá no inferno, filhos desobedientes e rebeldes. Não queremos. Temos um coração rebelde, temos um coração desobediente, mas humildemente nós colocamos esse coração no altar de Cristo, da Eucaristia, e dizemos: Senhor, cuida do meu coração rebelde, cuida da minha rebeldia, cuida da minha fraqueza, tem misericórdia, como São Dimas diz na cruz, com as pernas quebradas, os pulsos cortados, sangrando, torturado, morrendo. Ele virou para Jesus na cruz e disse:
Senhor, lembra-te de mim quando vieres com poder e grande glória no teu reino. E Jesus então virou para São Dimas e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, com a mão amarrada, e falou só com o rosto, né? Então, Jesus é esse coração misericordioso, todo-poderoso, mas hoje fraquinho na Eucaristia do pão do vinho, mas ele virá com poder no cavalo branco e grande glória, de bilhões de anjos, são estrelas poderosas que eu vi subindo aqui nas serras. Então, em nome de Jesus, oramos também por essa chuva que não para. Há milhares de pessoas gaúchos já desabrigados em alguns municípios, né, para que Deus minimize esses danos. E em todo o tempo e todas as gerações, essa graça, essa glória esteve e estará disponível a quem crê pela fé em Jesus Cristo. Não num velhinho qualquer que está lá no cemitério, assim, deles que vai ser o Messias. Pobrezinho dos nossos irmãos judeuzinhos que creem nisso, né? Que um velhinho rabino ali vai levantar daquele cemitério, que é o velhinho de barba, que é o Messias dele, vai dar paz para Israel nessa guerra, etc. Não, é nosso Senhor Jesus Cristo, muitos já estão sabendo também. Previsão e eternidade pela preservação inerrante, ciência verdadeira e espiritual. Toda ciência está, toda ciência está nessa palavra inerrante, preservada, que é a Bíblia, linguagem Almeida Corrigida Fiel, né? Nós temos à nossa disposição. Depois nós vamos fazer um estudo só sobre Almeida Corrigida Fiel. Façam um comentário, dê um like, se inscrevam, porque é importante a sua inscrição, o seu like, para mais pessoas ouvirem essa mensagem. Compartilhe esse link do canal TV Notícias Cristo Rei. Seja muito bem-vindo dessa assistência. Boa noite, bom dia, boa tarde. E até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Que falou Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, doméstico, localizador, luz e força, luz e glória, para o grupo Cruz e Força do WhatsApp. Amém, graças a Deus. Continue orando por nós, para que nós possamos levar essa mensagem de salvação agora a todas as plataformas do mundo, né? Amém? Até uma próxima oportunidade. Alfa.